Hoje a nossa conversa vai mergulhar fundo num material fascinante, um volume da obra gigantesca de Joseph Needham, Ciência e Civilização na China. A nossa missão aqui é tentar entender, a base do pensamento chinês antigo sobre a natureza, sobre o universo. E, olha, já adianto, é uma lógica bem diferente da que a gente está acostumado. Totalmente diferente. Acho que a melhor imagem para começar é pensar no seguinte. Por muito tempo, a ciência europeia viu o universo como uma máquina, sabe? Um relógio gigante criado por um deus engenheiro que estabeleceu leis fixas. Certo. O que a gente encontra na China antiga é outra coisa. É um universo que funciona mais como uma orquestra imensa e complexa, que toca uma sinfonia em harmonia, mas sem um maestro. Essa imagem da orquestra sem maestro é muito poderosa, porque já nos coloca num universo que se auto-organiza, certo? É o oposto completo da ideia de um universo que precisa de um chefe ou de um legislador para funcionar. Exatamente. Então, para entender essa orquestra, a gente vai ter que explorar as duas grandes escolas de pensamento que formaram essa visão, o taoísmo e o confucionismo. Vamos decifrar os sistemas que eles criaram, como o Yin e Yang e os 5 elementos, e ainda vamos encontrar uma voz dissonante, um cético radical que questionou tudo isso. Exato. É uma jornada para entender uma base filosófica para a ciência que não se baseia em leis, mas em padrões, em ritmos e influências mútuas. Perfeito. Então, vamos começar pela grande divisão que parece ter definido tudo. De um lado, os taoístas, olhando para a natureza. Do outro, os confucionistas, olhando para a sociedade. Needham destaca uma frase atribuída aos confucionistas que resume tudo. O único estudo apropriado para a humanidade é o próprio homem. Isso é bem direto ao ponto, né? É um manifesto. E essa divisão é crucial porque ela criou uma hierarquia de conhecimento, sabe? Para o confucionismo, o conhecimento que realmente importava era sobre ética, sobre como organizar a sociedade, sobre os rituais corretos. Sobre governança. Isso, sobre como ser um bom governante ou um bom súdito. Eles até acreditavam numa ordem moral universal, que chamavam de céu, mas a aplicação prática disso era quase 100% focada em como criar a sociedade humana ideal. O resto era secundário. E essa ideia de secundário era levada a sério. Tem um exemplo ótimo no material. Um discípulo, um tal de Fan Su, perguntou a Confúcio sobre como cultivar a terra, sobre agricultura. Pois é. E a resposta de Confúcio foi basicamente um "não me amole, isso não é da minha conta". Ele disse algo como: "Para isso, procure um velho agricultor". Exatamente. E ele não diz isso por humildade, mas por princípio. Na visão dele, um cavalheiro, um intelectual, não deveria se preocupar com essas coisas menores. Entendi. O conhecimento técnico, prático, o trabalho manual, tudo isso era visto como algo de status inferior. E isso, claro, teve consequências enormes para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, que dependem justamente dessa curiosidade sobre o mundo material. Certo. Então, se os confucionistas estavam, tipo, de costas para a natureza, olhando para o espelho da sociedade, o que os taoístas viam quando olhavam na direção oposta? Qual era o foco deles? Eles viam o Tao. E aqui a gente precisa ter cuidado, porque é um conceito, assim, difícil de traduzir. Não é um deus, não é uma pessoa, não é uma força com vontade própria. É o caminho, né? É o caminho, o fluxo natural e espontâneo do universo. É a ordem imanente das coisas, o padrão que emerge quando a gente observa a água de um rio fluindo, uma planta crescendo. É um processo, não uma entidade. E essa ideia de ser um processo, de estar nas coisas, é o que mais me impressionou. Tem uma passagem de um dos grandes sábios taoístas, Chuang-Tzu, que é fantástica. Alguém pergunta para ele onde está o Tao, e ele responde: está em toda parte. A pessoa insiste: seja mais específico. E ele diz: está nestas formigas, está nesta grama, está neste caco de telha. Essa passagem é genial. Ela destrói completamente a ideia de um sagrado separado do profano. Um caco de telha é tão parte do Tao quanto a montanha mais sagrada.
Não existe um andar de cima onde mora o divino e um andar de baixo onde a gente vive. É tudo uma coisa só. O universo inteiro é um organismo vivo e interconectado. E essa noção de uma unidade fundamental da natureza é, no fim das contas, um pré-requisito para a ciência. Se as coisas não fossem conectadas por um padrão, seria impossível estudá-las. Espera aí, então. O taoísmo tinha uma agenda política? Eu sempre imaginei os taoístas como eremitas meditando nas montanhas, meio alheios ao mundo. Mas o material que a gente tem aqui sugere que eles eram críticos sociais ferrenhos. Exatamente. E como eram? Isso é uma das coisas mais interessantes que Needham revela. O taoísmo não era uma fuga da sociedade, era uma crítica direta a ela. O ideal deles era um retorno a uma espécie de coletivismo tribal primitivo. Eles olhavam para um passado talvez mítico, onde não existia a propriedade privada, onde não havia senhores feudais. Nenhum governo opressor. Exato, sem leis, sem impostos. A admiração pela natureza era também uma forma de criticar a artificialidade e a injustiça da sociedade humana. Faz todo sentido. Se o Tao é o fluxo natural e espontâneo, então as leis, as hierarquias, os rituais, tudo isso seria visto como uma interferência humana que atrapalha essa harmonia original. Precisamente. E essa visão se reflete diretamente na forma como eles entendiam conhecimento. Enquanto os confucionistas valorizavam o estudo dos livros, da história, os taoístas valorizavam um tipo de conhecimento diferente, um saber que vem da prática. O material está cheio do que Needham chama de passagens de habilidade. São histórias sobre artesãos que atingiram um nível quase mágico de perfeição. Ah, sim. A do açougueiro é incrível. A do açougueiro Ting é a mais famosa. Ele desmembrava uma carcaça de boi com sua faca por 19 anos e a lâmina continuava afiada como se fosse nova. Nossa! E quando perguntado sobre o segredo, ele dizia que não olhava para o boi com os olhos, mas sentia com o espírito. Ele não cortava através dos ossos e tendões, ele encontrava os espaços vazios, seguindo a estrutura natural. Ele estava em sintonia com o tal do boi. É uma valorização do conhecimento tácito, da intuição que vem da experiência profunda. O mesmo vale para as outras histórias, né? O fabricante de rodas, o apanhador de cigarras. Isso. É um saber que está no corpo, não só na mente. Exato. É uma epistemologia, uma teoria do conhecimento que valoriza a tecnologia e a ciência prática de uma forma que o confucionismo, com seu desprezo pelo manual, jamais poderia fazer. Para os taoístas, esses artesãos eram sábios. Para os confucionistas, eram só trabalhadores. Certo. Então os taoístas valorizavam a observação da natureza. Mas como eles organizavam o que viam? Eles tinham uma espécie de física ou um modelo para explicar como essa orquestra sem maestro funcionava? Sim, eles tinham. E essa tentativa de sistematização veio principalmente de um grupo chamado de Escola dos Naturalistas, cujo grande nome foi Zhu Yan. Ele pegou duas ideias que já existiam de forma dispersa e as uniu num sistema grandioso para explicar absolutamente tudo. E essas duas ideias são as famosas Yin e Yang e os 5 elementos. Vamos começar com Yin e Yang. A gente ouve muito esses termos, mas acho que pouca gente entende de verdade o que são. A chave é não pensar neles como opostos numa guerra, tipo bem versus mal. Eles são complementares. O Yin é associado ao feminino, à escuridão, ao passivo, ao frio. O Yang é o masculino, a luz, o ativo, o quente. Um não existe sem o outro. Exatamente. A noite não luta contra o dia. Ela o sucede num ciclo eterno. O pico do verão, que é o Yang máximo, já contém a semente do inverno, que é o Yin. É a dança, a interação constante entre esses dois polos que move o universo. E a segunda peça do sistema são os 5 elementos, os Wu Xing, que, pelo que eu entendi, também é um conceito que a gente pode interpretar errado. Não são elementos como os da tabela periódica. De forma alguma. A tradução 5 elementos é um pouco infeliz. Uma tradução melhor para Wu Xing seria as 5 fases, ou os 5 processos. A própria palavra Xing significa andar, mover-se. Então madeira, fogo, terra, metal e água
não são substâncias estáticas, mas processos num ciclo de transformação contínua. E como esses processos se relacionam? O material descreve 2 ciclos principais, né? Isso. O primeiro é o ciclo de produção mútua, que é um ciclo de criação. É bem intuitivo. A madeira queima e alimenta o fogo. O fogo produz cinzas, que viram terra. Uhum. Da terra, extraímos o metal. O metal, quando frio, coleta a água por condensação e a água, por fim, nutre o crescimento da madeira. É um ciclo que se autossustenta. Um alimenta o outro, faz sentido. E o segundo ciclo? O segundo é o de conquista mútua, que é mais sobre controle e restrição. A madeira, com suas raízes, conquista a terra. A terra represa a água. A água apaga o fogo derrete o metal e o metal Corta a madeira. Certo. Juntos, esses 2 ciclos criam um sistema de pesos e contrapesos, que explica a dinâmica de tudo. E o mais fascinante é como eles aplicaram isso não só à natureza, mas também à história e à política. Sim, essa foi a grande sacada de Zhu Yan. Ele criou uma teoria da história baseada nos 5 elementos. Cada dinastia governava sob a virtude de um dos elementos. Exato. Por exemplo, a dinastia Xia teria governado sobre a madeira. Ela foi conquistada pela dinastia Shang, que era o metal. Metal corta a madeira. E a Shang foi superada pela Shou, que era o fogo. Fogo derrete metal. Genial. Transforma a história que parece caótica num processo natural, cíclico e até previsível. Exatamente. A queda de um império não é um fracasso moral, é só a próxima fase do ciclo cósmico. Dá uma legitimidade quase cosmológica para a mudança de poder. Ok, mas esse sistema todo com o yin e yang e os 5 elementos soa muito simbólico, quase místico. Imagino que nem todo mundo na China antiga simplesmente aceitou isso. Tinha alguém que olhava para tudo isso e dizia: "Espera um pouco, isso não faz muito sentido." Com certeza. Havia uma forte corrente de ceticismo e racionalismo, e o seu maior expoente foi um pensador chamado Wang Qiang, que viveu no século I d.C. Needham o descreve como o Lucrécio da China, o que já dá uma boa pista sobre o pensamento dele. Ele era um materialista convicto. E como ele desafiava essas ideias dominantes? Qual era o argumento central dele? A filosofia de Wang Qiang era incrivelmente direta e moderna. Para ele, tudo no universo, sem exceção, é composto por Qi, que a gente pode traduzir como matéria e energia. Certo. Os seres nascem da condensação do Qi e morrem quando ele se dispersa, ponto. A natureza é espontânea, ela simplesmente é. Não tem propósito, não tem consciência. O céu não era uma entidade moral de olho nos humanos. Isso é um ataque direto à ideia de que o universo envia sinais, então. Um ataque frontal. Naquela época, era muito forte uma crença que a gente chama de fenomenalismo. A ideia de que eventos estranhos na natureza, um eclipse, um cometa, uma seca, eram presságios, avisos do céu para o imperador. Wang Qiang achava isso um absurdo. Para ele, um eclipse é um evento astronômico, não há mensagem nenhuma ali. Gosto da abordagem dele. E ele usava a observação para derrubar os argumentos dos outros, né? O material menciona as críticas dele e as práticas de longevidade dos taoístas. Sim, e é um ótimo exemplo do método dele. Os taoístas buscavam a imortalidade tentando imitar a calma da natureza. Wang Qiang ridicularizou isso com argumentos práticos. Ele dizia: olhem os insetos que passam por metamorfoses completas, como borboletas. Eles passam por uma transformação radical e, no entanto, vivem pouquíssimo tempo. Ou seja, a ideia de transformação não leva à longevidade. Exato. E ele continuava: olhem as plantas. Elas são o exemplo máximo de calma e desapego, mas a maioria vive apenas 1 ano. Ele usava a evidência do mundo natural para mostrar que as analogias dos taoístas eram falhas. Era a razão e a observação contra o pensamento mágico. E essa tradição cética, ela teve continuidade? O fascinante é que, embora ela tenha sido minoritária na maior parte do tempo, ela nunca desapareceu. Ela representa um filo de pensamento naturalista e crítico que sempre correu em paralelo às visões mais simbólicas. Então, para a gente amarrar tudo isso, a gente viu a grande divisão.
Os confucionistas focados na ordem social e os taoístas na observação da natureza. Uhum. Vimos a tentativa de criar um sistema para explicar o universo, Yin, Yang e os 5 elementos baseado em processos dinâmicos e, por fim, encontramos essa voz poderosa do ceticismo, o Wang Chong. Exato. E se a gente voltar à nossa ideia inicial, vemos como essa base filosófica é diferente. A ciência que poderia emergir dali não seria uma ciência de leis universais impostas por um criador. Seria uma ciência de relações. De padrões, de influências. O universo não como uma máquina, mas como um vasto organismo onde cada parte afeta todas as outras, numa cooperação espontânea. É um modelo ecológico, não mecânico. E para terminar, o material de Needham nos deixa com uma provocação final, uma conexão que eu achei absolutamente incrível e que nos traz até os dias de hoje. Sim, é uma reflexão que abre a cabeça. Tem a ver com o I Ching, o livro das mutações, um dos textos mais antigos da China. Ele usa um sistema de adivinhação baseado em 64 figuras chamadas hexagramas. Cada hexagrama é formado por 6 linhas, e cada linha pode ser de 2 tipos, inteira, representando o Yang, ou quebrada, representando o Yin. Um sistema binário, basicamente. Uma linha inteira ou uma linha quebrada. Ligado ou desligado. 1 ou 0. Exatamente. Séculos depois, no século XVII, o grande filósofo e matemático Leibniz, um dos pioneiros da computação, ficou absolutamente fascinado quando descobriu o sistema do I Ching. Ele viu ali um sistema binário perfeito, a mesma lógica que ele estava desenvolvendo e que hoje é a base de toda a nossa tecnologia digital. Nossa! E mais, essa lógica binária de tudo ou nada é a mesma do disparo dos neurônios no nosso cérebro. É uma conexão vertiginosa. E a pergunta que fica, para a gente pensar é, como um sistema antigo, criado para adivinhação, para interpretar a ordem do universo, pôde encapsular um padrão lógico tão fundamental que hoje ressoa tanto com a nossa tecnologia mais avançada quanto com a nossa própria biologia? Parece que, ao observar os padrões da natureza, eles tropeçaram numa verdade muito mais profunda do que imaginavam.